Uma palmada na bunda bem dada e um castigo faz a criança pensar. Sabe o que eu fico pensando? A pessoa tá em casa, tá de boa, tá, sei lá, vendo Vale a Pena Ver de Novo, descansando do almoço, de bucho pra cima e pensa, vou no YouTube falar de lei da palmada. Ressuscitar. Por quê? Você não pode Da onde ficar só veio quieto. isso aí, né? Não dá pra saber, né? Eu resolvi, não. Eu fui procurar o vídeo dela no YouTube, eu não achei. Não sei se ela até apagou esse vídeo ou eu que não acabei encontrando. Então a gente deu as aspas aqui já que tinha na reportagem, né? Mas de repente ela estava até respondendo um questionamento ali de algum seguidor, né? Devia estar fazendo Pode ser, uma nesse live e alguém contexto, pergunta, como que você cria seus filhos, Gretchen? Aí ela resolveu falar. Tem razão. Posso comentar aí essa lei da palmada? Você levou palmada, Caio? Pô, muito. Eu apanhei muito e eu mereci, devia ter apanhado mais. Aliás, eu... Tem quem goste mesmo, Caio. Eu acho o seguinte, eu fico muito triste com que a lei da palmada criminalizou a dona Mariângela, né? A senhora minha mãe. Agora os atos dela foram antijurídicos. Eu acho o seguinte, com certeza quando a minha mãe batia em mim e nos meus irmãos, eu tenho certeza absoluta que doeu mais nela do que na gente. E a gente, obviamente, não está falando de espancamento nem nada disso. Isso é mais um exemplo do Estado se metendo na educação e nessa relação entre pais e filhos. Logo o Estado, o governo, que assim é o pior exemplo de educador que existe. E assim, aqui tem um aspecto também, quando a gente é muito novo, a nossa capacidade de discernimento ela é bem menor, né? Então, estímulos negativos e positivos, eles ajudam a manter uma certa ordem e transmitir alguns valores. Mas inclusive, eles podem vir pro castigo, não, Caio? Eles podem vir pro castigo até um determinado ponto. Sabe o que eu vejo hoje em dia? Não sei se o ouvinte da PAN já percebeu isso. Quando vai almoçar fora, quando vai jantar fora, eu percebo crianças que são verdadeiros ditadores, que não tem limite, né? Então é aquela história do rabo abanando o cachorro. Não tem nenhuma autoridade moral, os pais sobre os filhos, não há o menor respeito, né? E Isso não significa que esses meninos que dão show no restaurante, como você está exemplificando, não tenham apanhado dos pais, né? Olha, a questão eu acho que tem uma questão contemporânea aí a colocar na nossa conversa, que é a seguinte: educar demanda tempo. Demanda paciência, demanda diálogo, demanda conversa, demanda conhecimento do por que aquilo está acontecendo. Hoje em dia ninguém tem mais tempo para mais nada. E quando tem tempo, fica ocupando esse tempo com as coisas para si. A minha mãe era uma dona de casa que tinha tempo. Se você não dialoga, não dá o castigo, aplica um castigo de forma pontual para que a criança, mesmo sem discernimento, que você falou, entenda ou comece a entender o porquê que aquilo está acontecendo, de uma privação, de uma coisa que ela gosta de fazer, acompanhada de uma orientação, uma explicação muito clara na linguagem que ela consegue de alguma forma absorver, o futuro é sombrio mesmo, cara. Olha só, eu concordo com o Caio que as crianças precisam de estímulos negativos, mas tem vários tipos. E precisam de limites, isso que é uma questão. A criança precisa do limite. Se uma criança sem o limite, ela fica totalmente perdida e resulta muitas vezes eu acho que um beliscão, em pequenos delinquentes ditadores. Não um tapa na cara e tal, mas um beliscão. Beliscão. Vamos. Deixa o Caio falar, completa aí, Caio. Vamos especificar um beliscão, que é uma mordidinha. Uma mordidinha. Completa aí, Caio. Um puxão de cabelo, o que você acha? Eu lembro que uma unha arrancada. Não, mas um beliscão é uma declaração assim inequívoca, né, de que aquilo que a criança fez, aquele comportamento da criança vai provocar uma consequência negativa. Ai, mas o beliscão é violência pra mim. Eu concordo com você no que você tá falando dos estímulos negativos. Nossa, é tão mínimo. Eu não conheço ninguém que ficou traumatizado por levar beliscão, entendeu? Então, mas é que o beliscão às vezes leva a outras coisas. Não, mas aí já tem legislação que previne isso. Então, mas nesse caso, assim, ó, deixa eu concluir o que eu ia falar antes. É que Fefito, é falácia da ladeira escorregadia, que é o seguinte, se você abrir espaço para uma palmada e para um beliscão, isso vai desembocar no espancamento. Não é assim. Caio, às vezes desemboca, porque a gente vive num país com muitas famílias disfuncionais, mas a questão eu acho que estímulos negativos precisam ser colocados, porque os pais precisam aprender a dizer não, mas existem vários tipos. Existe o castigo, existe proibir de sair com os seus amiguinhos, existe confiscar o seu iPad, seu celular, ou qualquer coisa do tipo. Os estímulos negativos não precisam ser físicos. Eles não precisam, mas eles podem ser. E eu tô falando agora
como alguém que apanhou muito. Apanhei com a espada do Jaspion e do Jiraiya quando era criança, querido. Cinto, chinelo. Apanhei de cinto, apanhei de chinelo. E apanhei quando tava aprontando. Minha mãe batia em mim. Meu pai também batia em mim. Mas algumas das surras que eu levei foram surras exageradas. E meus pais sabem disso hoje. Inclusive, eu tenho certeza que meus pais me educariam de um jeito muito diferente. E muitas dessas surras que eu levei, que eram motivadas, obviamente, por meu pai não saber lidar com uma criança gay ou qualquer coisa do tipo, ou mesmo mimado, elas deixaram traumas bem profundos na minha vida. Eu vou contar um exemplo aqui pra vocês verem que pra muita gente isso é educação e pra muita gente isso é violência. Porque a medida do quanto pode bater, ela é uma medida muito subjetiva. É o remédio e o veneno, né? Varia a dose só. Eu roo unha desde os 3 anos. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu nunca consegui parar de roer unha. Já tive toda aquela coisa de passar pimenta, passar esmalte, passar tudo que podia pra parar de roer unha. Eu lembro que um dia eu tava jogando futebol na rua com os meus amigos e meu pai foi na porta da minha casa. Eu morava no interior de Pernambuco nessa época. Meu pai foi na porta da minha casa e falou: Fernandinho, vem cá. Ele me chama de Fernandinho, meu nome é o dele. E eu fui muito feliz. Meus amigos ficaram tão felizes que meu pai me chamou que eles foram junto. Porque eles achavam que eu ia ganhar algo, ou meu pai ia fazer alguma brincadeira. Meu pai olhou pra mim e fez assim: faz assim com as mãos pra eu mostrar as unhas. Eu fiz. Agora faz assim, mostrando as palmas. Eu fiz. Meu pai pegou um chinelo de couro e eu ganhei 10 chineladas em cada mão, porque eu não tinha parado de roer unha. Eu devia ter uns 6 anos nessa época. Isso aqui não é um chororô, não é um mimimi, está mais que superado. Meu pai hoje em dia é um dos meus ídolos e eu tenho certeza que meu pai tem muito orgulho de mim. Eu não tenho problema em falar desse tipo de coisa, porque ele sabe que ele fez bobagem. 10 chineladas em cada mão, de couro, na frente dos seus amigos, dói pra cacete, Caio. E dói mais ainda porque é na frente dos seus amigos. E eu tenho certeza que meu pai achou que ele tava me educando. Eu sou totalmente anti-violência nesse caso. É só um exemplo, assim. Eu sou contra a violência exagerada. Como eu disse, eu não reputo aí a palmadinha, não com chinelo de couro, né? Não com a havaiana de pau, né? Citando cultura pop aqui. Eu acho que o beliscão que eu tomei, eu não conseguiria caracterizar isso como violência de jeito nenhum. Dona Mariângela, eu te amo. Devia ter apanhado mais da senhora, isso sim.